Nesta noite de terça-feira, dia 17 de fevereiro, o impossível aconteceu em Brasília e no Carnaval. Até ontem, a ideia de Lula virar inelegível para 2026 parecia conversa de bastidor, impossível na prática, inalcançável no jogo pesado do poder. Só que, depois do que aconteceu na Sapucaí e da avalanche de medidas que acabam de ser anunciadas, o cenário muda de patamar. Lula passou a ter um risco real, jurídico e político, de ficar fora da disputa. E a oposição está tentando transformar isso numa virada histórica. E do outro lado, a pressão cresce para que Bolsonaro tenha novas tentativas de liberdade e revisão de decisões, com pedidos e recursos pipocando, ainda que o Supremo venha negando sucessivamente essas investidas até aqui. Eu sou Augusto Linhares. Isso é Brasil em linha reta. E o que eu vou te mostrar agora é o fio que liga Carnaval, justiça eleitoral, disputa por 2026 e a guerra institucional que está ascendendo. Agora, nesta noite. Porque o que aconteceu não foi apenas uma homenagem. O que aconteceu foi um evento de impacto nacional, com forte repercussão em ano eleitoral, com o presidente presente, com reação imediata de partidos e figuras da oposição, e com a palavra maldita entrando em cena, inelegibilidade. E aqui começa o ponto central. Há ações sendo preparadas e uma discussão aberta sobre possível propaganda antecipada e abuso em ano pré-eleitoral. O Partido Novo, por exemplo, já anunciou que pretende levar ao TSE um pedido com esse foco. E não é só isso. A CNN Brasil detalhou que o assunto pode ser analisado no TSE a partir de representações e também dentro de processos já em tramitação, justamente para verificar se houve irregularidade eleitoral no contexto do desfile. Agora preste atenção, eu não estou dizendo aqui que Lula já está inelegível, não. Eu estou dizendo que o impossível virou possível, porque existe uma linha jurídica que, se for aceita, pode levar a sanções que vão de punições mais leves até consequências maiores, dependendo do enquadramento e da prova. E é aí que entra a primeira virada de retenção deste vídeo. Por que a oposição está tão certa de que pode transformar um desfile em um caso de inelegibilidade? Porque a tese é simples, direta e explosiva. Se o desfile for interpretado como propaganda antecipada, com uso indevido de meios, estrutura ou como abuso de poder político-econômico, a Justiça Eleitoral pode aplicar sanções. E há juristas e análises apontando esse risco justamente pelo contexto de ano eleitoral e pela dimensão do evento. E aqui, a esquerda entrou em modo pânico. Não porque tem certeza que vai perder, mas porque o episódio cria uma narrativa devastadora. Lula provando do próprio veneno, sendo colocado no mesmo terreno em que a esquerda adora colocar os adversários. Irregularidade, abuso, uso político de eventos, vantagem indevida. E você sabe como isso funciona em Brasília. O que derruba não é só a lei. É a soma de lei, mais clima, mais pressão, mais desgaste, mais timing. E timing, agora, é tudo. Segundo a Associated Press, o desfile da Acadêmicos de Niterói fez uma homenagem direta à trajetória de Lula. E a presença de Lula e Alckmin no sambódromo alimentou as acusações de adversários de que aquilo poderia ser usado como palanque, gerando reação jurídica. O ponto é, quando um assunto entra no radar do TSE, ele não sai igual, ele sai maior, sai com efeito dominó. Sai com gente correndo para protocolar ação, para ganhar manchete, para criar fato político. E olha o tamanho da reação. Veículos registraram uma ofensiva de medidas judiciais contra o desfile, numa escalada que virou, na prática, um cerco político-jurídico em cima do Planalto. E aqui entra o segundo ponto, ainda mais grave. O desgaste não é só jurídico. É moral, simbólico e eleitoral. Porque a pergunta que a direita vai martelar a partir de agora é uma só. Se fosse o outro lado, seria permitido? E é aí que a esquerda treme. Porque nos últimos anos, muita gente viu decisões duras e enquadramentos rápidos quando o alvo era a direita. E agora, com esse episódio, a oposição tenta empurrar o sistema para provar imparcialidade na marra. Ou aplica régua igual, ou assume o peso da contradição. E isso pode gerar um efeito que a esquerda não controla, criar uma onda social de cobrança em cima do TSE. Só que tem mais. E essa parte é a mais importante. O TSE não analisa só o que aconteceu. Ele analisa o contexto. Ano eleitoral, presença do chefe do executivo, repercussão, eventuais vínculos, potencial de desequilíbrio. E o caso já foi tratado como algo que deve ser analisado dentro do tribunal, com discussões sobre propaganda irregular e enquadramentos possíveis. Agora eu te faço uma pergunta direta. Você acha que isso vai morrer em uma notinha e pronto? Não vai, porque a esquerda já está tentando apagar incêndio.
A Veja registrou reação do PT dizendo que não houve interferência do partido na escolha do enredo. Sinal claro de que eles entenderam o tamanho do estrago político. E aqui entra o veneno voltando. Quando você está no poder, tudo vira prova, tudo vira indício, tudo vira processo. E quando o país entra no modo 2026, o jogo vira guerra. Agora, segura essa. Enquanto esse caso eleitoral ferve, o país também assiste a mais um capítulo da tensão institucional envolvendo Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira de carnaval, a Polícia Federal cumpre medidas numa investigação sobre vazamento de dados envolvendo ministros do Supremo e a Receita Federal, com decisões autorizadas por Moraes e medidas cautelares pesadas sendo noticiadas. O que isso significa no xadrez político? Significa que o ambiente é de choque, de desconfiança, de guerra de bastidor. E num ambiente assim, qualquer caso eleitoral vira munição. E agora eu chego no ponto que muita gente quer ouvir, mas eu vou falar com responsabilidade. Bolsonaro pode ser solto a qualquer momento? O que existe objetivamente é o seguinte: Bolsonaro foi condenado e a defesa vem tentando recursos. O Supremo tem rejeitado novos pedidos e recursos em decisões recentes e também houve negativa a pedidos de prisão domiciliar. Isso está documentado. Então não dá para cravar solto a qualquer momento como fato, mas dá para afirmar outra coisa, e essa é a real virada política. A base da direita está usando o caso do desfile e a tensão institucional para ampliar pressão por revisão, por mudança de clima, por ruptura narrativa. Porque política não é só sentença, política é ambiente. E o ambiente nesta noite está assim: a esquerda tentando justificar um evento que virou alvo jurídico e virou munição eleitoral. A oposição anunciando medidas e tentando puxar o TSE para um ponto de não retorno. E o país assistindo a um Supremo em clima de tensão, com investigações e medidas duras correndo em paralelo. Agora eu vou te entregar a teoria que está dominando os bastidores e que explica por que a esquerda está em desespero. A teoria é a do efeito bumerangue. A esquerda apostou anos na ideia de que qualquer sinal do adversário pode virar caso eleitoral. Só que agora, um episódio altamente simbólico explode no colo do governo. E a oposição tenta usar o mesmo manual: propaganda antecipada, abuso, desequilíbrio, responsabilização. Se o TSE der qualquer sinal de avanço, o estrago político é imediato, mesmo antes de decisão final. Porque na prática, já vira manchete: Lula na mira, pode ficar inelegível. E isso muda o jogo, mesmo que a condenação não venha. Você entende? A estratégia não é só jurídica, é psicológica, é eleitoral. É sobre enfraquecer, isolar, assustar aliado e plantar dúvida no centro. E nesse ponto, a direita cresce, porque a direita vive de um combustível: a percepção de injustiça e de dois pesos. E agora, com esse caso, a direita tenta inverter a mesa e dizer: agora vocês vão provar do próprio remédio. E eu vou além. Isso também serve para 2026 como narrativa de campanha. Mesmo que o caso não dê inelegibilidade, ele pode gerar desgaste no eleitor moderado, ruído jurídico recorrente e uma pauta permanente de moralidade eleitoral. E o pior para o governo, isso acontece no coração da cultura popular, no carnaval, onde a imagem corre o Brasil inteiro. Por isso que essa história não termina amanhã. E agora eu te entrego o terceiro loop de retenção, o mais perigoso. E se o TSE decidir que passou do limite, o que acontece? Aí a coisa pode escalar em camadas conforme o enquadramento. Sanções por propaganda antecipada, discussão sobre abuso e desequilíbrio e, no cenário mais agressivo, tentativa de empurrar para a tese de inelegibilidade, dependendo do que for considerado grave e determinante. Por isso você está vendo tantos movimentos de oposição, porque eles querem ser os primeiros a carimbar essa narrativa no imaginário popular. E aqui fica a minha leitura, como Augusto Linhares, nesta noite. A esquerda entrou numa fase em que não consegue mais controlar o enredo. Ela tentou transformar cultura em palanque e agora enfrenta o risco de transformar palanque em processo. Enquanto isso, a direita fareja a oportunidade e cresce justamente porque está onde sempre foi mais forte: na crise, na pressão, na cobrança, no conflito institucional. Agora eu quero saber de você. E responda com coragem nos comentários. Você acha que o TSE vai ter coragem de aplicar a mesma régua e levar esse caso até as últimas consequências? Ou tudo vai terminar em nada acontece? Comente aqui embaixo, porque a sua opinião pode dividir o Brasil. E essa discussão está só começando.